pessoal, tudo bem? Sou o professor Wilson Xavier e nesse vídeo, que é um vídeo curto, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as origens das metodologias ativas e de alguns conceitos importantes mais atuais. Né? Bom, estamos dando início aí ao nosso módulo 1 e nesse módulo 1 a gente vai compreender então de onde vem e qual é, enfim, a importância dessas metodologias. Tá? Eu vou fazer um movimento inverso do que geralmente as pessoas fazem. Eu vou começar, vamos dizer assim, ao contrário. Né? Eu vou rebobinar, vou voltar. Né? Falar um pouquinho dos tempos mais atuais, das metodologias ativas e depois voltar um pouquinho e falar de suas origens. Né? Vou quebrar um pouco esse ritmo narrativo mais usual, né? Que vai lá do início até o tempo agora mais perto. Então, sendo assim, metodologias ativas têm sido muito badaladas, muito faladas, né? Muitos professores querem entender essas metodologias para utilizar em sala de aula. Né? Bom, muitos termos estão ligados às metodologias ativas. Embora apareçam em obras muito distintas, todas elas fazem parte, vamos dizer assim, dessa atmosfera intelectual e pedagógica conhecida como metodologias ativas. Que termos são esses? Ensino híbrido, que é a mistura de ensino presencial com ensino virtual, contextualização, personalização do processo de ensino-aprendizagem, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, sala de aula invertida, peer instruction, né? Bom, sequência didática, são termos que nós vamos ver no decorrer do nosso curso. Tá? Então vocês já estão vendo que as metodologias ativas elas são muito ricas em termos de pensamento e ela vem de várias vertentes pedagógicas distintas e tratam de muitas coisas. Né? Bom, então ela é rica e isso propõe uma alternativa ao professor àquilo que o grande movimento que chegou nas metodologias ativas vem a criticar. Né? Então toda essa movimentação por uma escola mais ativa, ela é uma crítica, é um movimento educacional que critica a escola tradicional. Né? Na escola tradicional a gente tem ali a criança que ouve o professor, né? Ela memoriza, ela faz exercícios e tem que reproduzir isso numa atividade ou numa prova. Né? Bom, esse processo eu não preciso repetir que ele é centrado no professor, que é a figura do adulto, né? Enquanto a criança teria um papel ali passivo. Então, contra essa escola tradicional, a gente tem ali no século XX um movimento renovador, né? Um movimento pedagógico renovador que propõe, né, vamos dizer assim, uma nova atmosfera metodológica, pedagógica, chamada educação nova, ou escola nova, ou também conhecida como escola ativa. Tá? E qual é a propositura desse movimento educacional? É que a criança ou o jovem, neste processo, tem uma centralidade, ou seja, então já não é mais o adulto que tem uma centralidade no processo, não é o professor, é a criança. E ela tem uma autonomia, uma capacidade de autoaprendizagem, ou seja, de dirigir, de conduzir o próprio processo de ensino-aprendizagem. Então ela não é só um partícipe, ela é o centro deste processo. Tá? Tudo isso deve ser baseado na experiência da criança, na experiência do jovem, a partir de atividades mais práticas. Claro, não é só atividades práticas. Né? Também, evidentemente, são atividades teóricas, mas unida a atividades práticas. É a ideia de aprender fazendo. Né? Toda essa ideia, assim, tudo que gira em torno de aprender fazendo alguma coisa, ela vem da educação nova, escola ativa. Então essa escola ela vai se consolidar no século XX, que é um século que tem muitas transformações. O texto traz isso lá para vocês. Né? Então o século XX é um século que tem muitas revoluções, muitas guerras, mas também aí tem um incremento de tecnologia que nenhum outro século viu. Então é um século de muitas mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais, sobretudo, né? De desenvolvimento do capitalismo industrial, né? E do crescimento, do inchamento das cidades, das urbes. E é claro que o mundo, né, com essa efervescência toda, essa mudança toda, o pensamento educacional e a prática educacional também acompanham esse fluxo. Né? Então a gente pode entender que a escola ativa ela é sim, vamos dizer assim, a consequência desse desenvolvimento econômico, né? E
do surgimento das democracias liberais no século XX. Ela é uma resposta a tudo isso. Tá? Então a gente já viu que ela é uma resposta a esse desenvolvimento da democracia, né, liberal e do capitalismo no século XX, e ela também é uma voz de protesto. Ora, mas contra o que a escola ativa protestava? Né? Contra este ensino tradicional. Né? Bom, vamos retornar mais um pouquinho, né? Porque o século XX é onde a educação ativa ela se consolida, mas ela não nasce aí. Na verdade, a escola ativa ou escola nova, ela nasce no século XIX, né? A partir de vários pensadores europeus e estadunidenses. Né? Na Europa, por um lado, a gente tem ali o Claparède, na Suíça, que era psicólogo, a gente tem o Ferrier, a gente tem na Itália Maria Montessori, a gente tem na Bélgica o Ovid de Crowley. Todos eles são pensadores importantes que vão colocando em cena essa autonomia da criança e como o processo de ensino-aprendizagem tem que ser centrado e baseado nela. Né? Ou seja, primeiro a gente teria de entender cientificamente como a criança aprende. E só a partir daí eu construiria um método. Né? Porque a ideia anterior do século XVIII era o contrário. Né? No século XVIII, pedagogicamente falando, né, prevalecia aquela ideia ainda do Comênios, o pai da didática, ou seja, basta eu ter um bom método que o aluno naturalmente vai aprender. Né? Mas é claro que os nossos cientistas e pensadores do século XIX entenderam que não era bem assim. Né? Na verdade, a gente precisava entender como se dava esse desenvolvimento da criança para, a partir daí, né, criar um método mais seguro, centrado nela e centrado em suas experiências. Né? Então, essa experiência da criança também é algo muito importante. Esse pensamento europeu vai atravessar o Atlântico e vai chegar nos Estados Unidos. E lá nós temos, talvez, o nome mais famoso vinculado à escola ativa ou escola nova, né, que é o filósofo John Dewey. Né? O John Dewey é o cara que vai pela primeira vez sistematizar todas essas ideias em obras filosófico-pedagógicas. Né? O Dewey é um cara muito importante nessa história. Né? Ele é o primeiro a propor ou sistematizar uma educação pela resolução de problemas. Né? O seu conterrâneo, também muito importante para a escola ativa, aliás, conterrâneo e aprendiz, né? Que é o William Kilpatrick. Foi inspirado no John Dewey, quem propôs a pedagogia de projetos. Então, sempre que você ouvir falar em uma educação baseada na resolução de problemas, né, projetos utilizados na educação vêm dos Estados Unidos, que tem uma perspectiva bem pragmática de educação, né, bem instrumental, bem ativa. Né? Então, a nossa educação ativa, a nossa escola ativa, ela é muito devedora de europeus e, sobretudo, né, desses dois pensadores estadunidenses que eu acabei de falar. Né? Voltando o nosso filme mais um pouquinho lá para o início, né, voltando aí nas origens, buscando essa memória, a gente tem a grande ideia que vai permear todos esses pensadores. Então, desde o século XVIII, XIX, XX e até agora no século XXI, a ideia principal nasce com o pensador suíço Jean-Jacques Rousseau. Né? No século XVIII, em sua obra O Emílio, que é uma obra pedagógica, é a primeira vez que ele vai anunciar que a criança não é um simples adulto em miniatura, como se pensava até então. Né? Ou seja, um adulto ainda imperfeito, incompleto, que temporariamente ali vai se desenvolver e vai tomar posse de suas habilidades mentais superiores. Não. Para o Rousseau, a criança ela tem características próprias, bem peculiares, e tem um desenvolvimento próprio e ela é capaz de aprender. Ela tem uma capacidade de autoaprendizagem, ela tem uma autonomia. Nasce com Rousseau o respeito pela criança, né? E é esse respeito pela criança que vai nortear esse longo programa variado das chamadas escolas ativas e depois das metodologias ativas. Tá? Então essas são só algumas palavras que vão dando ali ideias chaves, palavras-chave para vocês compreenderem um texto. Então, saindo do nosso vídeo aqui, né, vocês vão lá ler o nosso texto, né, que está no Moodle Classes, referente ao tópico 1, é o nosso material pedagógico, e depois vão ver o vídeo da professora Kaline, que é referente ao outro texto, por que utilizar metodologias ativas na aprendizagem. Né? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana de trabalho e de aprendizado, e a gente vai se vendo por aqui.